Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 22º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a resenha do conto Perfil de Seres Eleitos, de Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Legião Estrangeira, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Era um ser que elegia. Entre as mil coisas que poderia ter sido, fora-se escolhendo, num trabalho para o qual usava lentes, enxergando o que podia e apalpando com as mãos úmidas o que não via. O ser fora escolhendo e por isso, indiretamente, se escolhia. Esse é o começo de Perfil de Seres Eleitos, escrito por Clarice Lispector, que conta a história. Bom, aí fica difícil de dizer algo, porque exatamente é meio complicado a gente determinar sobre o que é esse texto aqui. Típica coisa clariciana ou lispectoriana, como você preferir. De qualquer modo, é um ser que está tentando alcançar alguma liberdade, seja própria ou de outros. Mas eu paro de falar qualquer coisa por aqui, porque eu não sei mais o que dizer mesmo, para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse texto. Minha avaliação do conto. Não, talvez seja uma crônica, ou quem sabe um ensaio. De qualquer forma, esse texto aqui da Clarice Lispector é daqueles totalmente cifrados, do qual a gente não tem muita certeza a respeito do que está exatamente lendo. Sim, isso acontece muito, como eu já comentei em outras oportunidades, principalmente nos romances que a escritora produziu para nós. Nos contos, claro, ela tem uma narrativa um pouco mais normal, por assim dizer, com coisas que podemos determinar um começo, um meio e um fim, mas lá nos romances, como eu já alertei muitas vezes, não, sempre é aquela coisa um pouco cíclica, pouco não, completamente cíclica, que a Clarice sempre faz a respeito de um certo tema. Ela fica viajando, 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 e às vezes parece que até ela não sai do lugar. Na verdade ela sai. Se você tiver paciência de ler todo o texto, todo o romance, você percebe que sim, ela tem um foco principal, ela desenvolve pequenas partes sobre essa temática e vai andando, 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 até chegar num certo fim, sim, com certeza. Não tão sólido, mas com certeza preciso. Bom, é o que está acontecendo aqui nesse texto, que parece, com certeza a gente não pode dizer que é um conto, pode dizer que é uma crônica talvez, ou um ensaio a respeito da existência. Como comentei aqui na abertura, sim, temos um ser aqui que parece que está querendo se libertar de algo. É difícil perceber isso, você tem que passar por vários parágrafos. Aliás, os parágrafos aqui são verdadeiros bifes, mesmo um texto curto, mas o parágrafo é gigantesco. Só de olhar você já sabe que vem um pensamento constante, preciso, não, talvez indefinido, daquele ser que está ali pensando, escolhendo, elegendo, sempre aquelas viagens da Clarice Lispector. Mas uma coisa é fácil perceber, que chama bastante atenção depois que você termina a leitura. No começo é dito ali que ele trabalha usando lentes. Acho que vocês lembram disso. Depois, num outro momento, há uma citação sobre o cinema. E mais adiante, mais pertozinho do final, a gente percebe que esse protagonista aqui da história se refere a retrato. Perceberam a conexão? Lentes, cinema e retrato. Tudo uma coisa meio imagético, podemos dizer? É meio difícil definir, é uma sensação que eu tive. Essas três palavras meio que espalhadas pelo texto, quase ao acaso, muita gente pode passar batido, mas chama muita atenção. E por que a escolha dessas palavras exatas? Tem a ver com o personagem? O personagem está falando sobre, por exemplo, atores de cinema que fingem ser alguma coisa e na verdade não o são, gostariam de ser. Se você perceber, esse personagem aqui, ele está tentando uma certa liberdade, mas parece que ele também ao mesmo tempo finge ser outra coisa. Sim, é um texto de Clarice Lispector e, como sempre eu digo, ela nunca quis ser fácil para os seus leitores. Vocês querem me ler? Leiam. Eu não vou explicar o que eu estou querendo dizer. Viagem por conta própria, por seu gosto. Eu estou fazendo a minha viagem. Eu ou ela, né? Está fazendo sua viagem e se você quiser ir comigo, tudo bem, pode vir. Mas eu não vou pegar você pela mão de maneira alguma. É o caso aqui desse texto, crônica, ensaio, seja lá o que for. De qualquer forma, não é uma viagem completamente maluca. Tem um certo sentido, principalmente porque eu consegui pescar exatamente esses três detalhes: lentes, cinema, retrato. E para se conectar, claro, na história básica, dá para perceber que é uma pessoa que está querendo uma independência de si próprio, ou dos outros, ou para os outros, ou com os outros. Sempre
um texto que você precisa ler várias vezes e provavelmente a cada vez que você faz uma nova leitura, você descobre outra coisa a mais, com certeza. Portanto, para perfil de seres eleitos de Clarice Lispector, eu atribuo 3 asteriscos. E falando em textos diferentes, que talvez não sejam crônicas, né? Temos amanhã mais uma crônica de Raquel de Queiroz, aliás, a última crônica e o último texto também dessa escritora, aqui dentro dessa coletânea Elas por Elas, que tem várias escritoras brasileiras. E claro, semana que vem a gente volta assim para talvez um conto aqui no Projeto Contos do Meio-Dia ou outra coisa na seção Fundo de Gaveta aqui da coletânea A Legião Estrangeira de Clarice Lispector. Não sei o que será, se será crônica, outro ensaio ou outra maluquice da escritora, mas não importa. Enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado outras desenhos que já aconteceram aqui nesse começo de 2019 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Sim, nem sempre precisa ser contos, pode ser crônica, pode ser um ensaio, um monte de coisa. Tchau!